Boa tarde, pessoal. Hoje é 17h04, estamos aqui na continuidade do nosso encontro de sexualidade. Tem alguns informes para dar. Engasguei. Hoje eu estou muito emocionado porque a Comissão de Curso de Psicologia me liberou para estudar licença e capacitação de 3 meses na Paris 8, né? Universidade fundada pelo Foucault e pelo Deleuze. Imagina. Esse rapaz latino-americano, né? Fazendo projeto de pós-doutorado sobre salvação e cura na Paris, no Departamento de Filosofia da Paris 8. Quero agradecer a todos vocês pelos bons fluidos, né? Até dando uma satisfação para o Magnus, né? Eu sou um dos membros da comissão da coordenação acadêmica do Núcleo Trans, por isso que somos uma equipe de 5. Eu já tinha falado desde o começo que tinha esse horizonte. Espero poder trazer conhecimentos para agregar para os grupos que eu faço parte. Eu estou muito impactado, assim. Estou assim, naquela... Que ótimo. Que ótimo. A gente vai ficar ainda mais Foucaultiano quando você voltar. Vou estudar com o Diogo Sardinha, tá, gente? Quem estuda Foucault... Quem? Diogo Sardinha. Procurem aí. Ele foi presidente internacional, presidente do Instituto Internacional de Filosofia, um português. Está sempre nos colóquios Foucault. Né? Que legal. E já sabe quando vai? Entre março a junho, são 3 meses, né? Eu vou ter que agora entrar... Eu tenho que ver a passagem, o alojamento, tenho que preencher os formulários, né? Uhum. E ver, inclusive, que hoje um colega meu destacou que tem não sei como é que está, se isso ainda persiste, mas tem uma portaria do MEC que no começo do governo Bolsonaro só priorizava estudos técnicos, estudos humanistas, bloqueava, gente. Vamos ver vou ver se ainda existe esse preconceito. Oi, Daniela, saudade de você? Oi, professor, saudades também de todo o grupo. Oi, Daniela. Eu também vou deixar aqui no post para vocês. Anteontem eu dei uma entrevista numa rádio sobre relacionamentos na crise da pandemia, quem quiser assistir. O Guilherme, ele socializou no grupo o podcast, no grupo, aqui no... Seminários? No chat ou no... O Guilherme socializou o podcast que a gente fez aqui no encontro, ele socializou no grupo, né, Guilherme? É que eu não participei do grupo desde que eu postei o podcast. Entendeu? Não sei, se você quiser colocar o link aqui, se você quiser pôr aqui, enfim. Eu vou pegar aqui o link da rádio, quem quiser escutar sobre relacionamentos na pandemia. Cadê o que eu sumi? E hoje nós teremos, portanto, a facilitação de um trecho mais muito interessante. Eu acho que assim, bem meio poético, né? Um texto assim mais solto, né? Cheio de preciosidades que o Magnus vai nos premiar com a sua facilitação. Né? Com vocês, a magistral facilitação de Magnus, da página 129 e 139 do texto de Ampli. Acabei de pôr a minha fala na rádio. Valeu. Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar uma colinha aqui para eu não me perder. Pode ser? Sim. Oi, Tatiana. E aí eu peço aí que vocês me ajudem, né? Também e interfiram. Tem algumas questões que eu não aprofundei, seria mais caro, mas vocês da psicologia talvez faça mais sentido. Deixa eu ver se chegou para vocês já, não? Não. Não. Então, vou tentar aqui uma janelinha, né? Aproveitando essa breve pausa, eu compartilhei no chat o episódio que eu gravei com o Fernando no meu podcast. Escutem
chorem um pouco, porque foi algo muito bom. E espero que vocês gostem. Gente, Guilherme. para quem está entrando agora, eu estou pondo uma entrevista que eu dei na rádio São José dos Campos. É de São José dos Campos? São José, Showtime. É da minha cidade, então. Então, tá vendo, Guilherme? Olha, Jung revirou no túmulo. O mundo é pequeno. Olha a sincronia das coisas, né? O mundo é pequeno. Foi em São José dos Campos, na Unifesp? Não, foi uma rádio que me convidou para dar uma entrevista sobre crise nos relacionamentos da pandemia. Acabei de postar os temas 3 vezes aí. Tá. Sabe meu estilo. E o que é que tem a ver com podcast com o Guilherme? É outro? Não, outra coisa. Outra coisa, tá. Tá bom. Veja Então, se chegou para vocês aí a... Abriu. Abriu? Sim. Vou tentar ampliar um pouquinho mais. Aí. Tá na tela inteira aí para vocês? Tá bom assim, gente, porque tem que dar uma mexida, assim, tá transbordando letra. E agora? Assim tá no tamanho, tá bom, gente? Acho que assim tá bom. Tá bom assim? Tá bom, agora deu certinho. Então, esse capítulo 6, posso começar, Fernando? Sim. Esse capítulo 6, que trata do tema tecnogênero, eu dividi aí com a Cláudia, né? E aí, mas eu preciso retomar alguns pontinhos, porque para a gente conseguir compreender o que ele sintetiza no final do capítulo, né? Como esse sistema, né? O tecnobiopoder, o tecnogêneros, né? Como um agenciamento político, né? Dos nossos corpos e dos sujeitos, né? E subjetividades. Mas para chegar lá, eu precisei reler o capítulo inteiro também e marcar alguns pontos que eu acho que é importante a gente passar uma revisão, né, nesse sentido, né. Então, ele começa, né, o capítulo vai de 109 a 139, eu fiquei com a segunda parte, que ele envolve um subtítulo, né, nesse capítulo chamado de Crepúsculo, né, o Crepúsculo da heterossexualidade. Bastante poético, como disse o professor Fernando, né. O primeiro ponto que eu queria ressaltar são 10 pontos que eu queria trazer aqui para a gente abrir para o debate, né. Um primeiro ponto, né, que ainda é da primeira parte do capítulo, ele coloca dessa categoria de gênero como uma invenção, né? Seria um processo ficcional, né? Que ele se somatiza a partir do que a gente constrói e modifica no nosso corpo, né? Mas ele é um processo, são ficções somáticas, né? E que essa produção, ela tem origem, né, nessa produção e no governo da nossa sexualidade. E, portanto, ela pertence a um discurso biotecnológico que apareceu, ele cita isso declaradamente, que ela aparece a partir da década de 40, né? E ele compara essa invenção como outras invenções do período, né, histórico, né? Ele cita vários exemplos, é interminável aí a quantidade de exemplos, eu trouxe aqui alguns, né, para vocês terem a dimensão da ideia de como isso é inventado, né, construído, né. Ele compara a comida enlatada, ao colchão inflável, quase poético mesmo, o cartão de crédito, a caneta esferográfica. Então, isso foi uma ficção produzida e como se fosse somatizada depois, né. Primeiro foi idealizado, né. Um segundo ponto que ele traz, que eu acho que é importante trazer isso, porque aí dá origem a todo um contexto de discussão que a gente vai fazer no livro inteiro, né, que é a questão de gênero, né, que foi introduzida como uma ferramenta de diagnóstico clínico, inicialmente pelo John Money, que é um psicólogo infantil, né, da Hopkins, que era um neozelandês radicado nos Estados Unidos. Por volta da década de 50 a 55, ele tem um artigo que ele publica, Intersex Errors, né, que erros intersexos, né, crianças que nascem com genitália atípica,
E ele, portanto, começa a trabalhar aí extensamente, eu acho que uns sete parágrafos, bastante dedicado a essa construção do termo gênero, que o feminismo se apropriou de uma maneira quase que violenta desse conceito de gênero, e só mais recentemente é que se foi reinventado, se houve uma reapropriação do termo gênero para um contexto biopolítico, né? Então, mas o que é importante pontuar aqui que esse termo gênero, né, o termo sex and gender, né, especificamente, ou gender identity, né, identidade de gênero, só foi cunhada assim, em artigos científicos de forma inédita pelo paper do trabalho do Stoller. Eu deixei aí no final do trabalho essas duas referências para a gente, se quiser se apropriar e ler esse trabalho na íntegra, né? Mas o Preciado, ele fala que esses três Johns, né, John, né, o John Money, o John Hampson e o irmão, né, Joan e John, eles inicialmente chamaram essas condições de crianças nascidas com atipia, né, com características nem masculinas nem femininas do sexo genital ao nascimento, de variáveis do sexo. É assim que está traduzido no texto original. E, de acordo com esses autores, pacientes que apresentassem essas incongruências sexuais, ou seja, não atendiam nem ao binarismo de macho ou fêmea do ponto de vista de genitália, poderiam ser avaliados, né, como uma variável, uma sétima variável sexual, que seria o sexo psicológico, entre aspas, dizendo que esse seria um papel de gênero e orientação no feminino e masculino estabelecido durante o crescimento, ou seja, o John Money ele introduz, tem essa importância de introduzir essa questão de gênero, dizendo que ela pode ser moldada, né, ao longo da educação de uma criança, ou seja, o ambiente positivamente organizado para expressão e vivência de um papel de gênero específico, daria conta, né, de organizar esse indivíduo a despeito de sua genitália. Então, isso é uma ruptura muito expressiva, né, diante do que era compreendido a dimensão do sexo antes de John Money. Acho que isso é importante trazer aqui. É uma experiência que gerou uma tragédia, né? Isso a gente já discutiu aqui em outros momentos, mas é importante trazer que essa questão de gênero ela foi cunhada com base num diagnóstico, com base numa ferramenta eu diria que de uma tecnologia clínica, né? Tecnologia médica, né? Então, essa é a condição que Preciado se detém para dizer que esse tecnogênero é, no conjunto, um conjunto de códigos, né, que ele chama de biocódigos públicos, né, com legitimação científica e da comunidade em rede, né. Ele até cita, e como exemplos dessas tecnologias do gênero, o uso, né, ou até abuso, né, de outras substâncias, né, como a ocitocina, que controla o parto, por exemplo, a codeína, estrogênios, androgênios, etc. Vários, omeprazol, né, vários outros substâncias, né, que não necessariamente são hormônios, elas teve um poder, né, que ele chama de estão tecno-biopoliticamente disponíveis, né, para que se possa, né, uma fabricação de subjetividades e de seus afetos, né? Isso para mim é mais difícil de chegar preciso de ajuda de vocês aí. Então, a fabricação de subjetividades e de afetos, né? Imagino de desejos também. Essas tecnologias, né, essas farmacotecnologias, foram introduzidos para, nas palavras dele, se trepar, reproduzir o corpo nacional, né?
e, por conseguinte, consumir esse produto, né? Então, está a serviço de uma biopolítica, né, e capitalista, ele resume, né? Ele fala o seguinte, entre aspas, né, o Estado extrai o prazer da produção e do controle da nossa subjetividade pornocoagulada, né? Eu acho que o lado aí que eu acho que é poético do Paul Preciado, quando ele resume aí uma subjetividade pornocoagulada, ou seja, quer dizer que está cristalizada, está formada a partir dessas interferências, né, do que a gente somatiza ou substancia como gênero, né? Ou seja, dessa ficção que a gente torna materialidade, né? Ele até fala da ontologia ótica, né, do visível, e da ontologia invisível, né? Então, trabalha com essas duas dimensões. Então, a intenção disso tudo é a produção de uma prótese política viva, entre aspas. Tá? Produção de uma prótese política viva. E ele fala assim, como um potentia gaudendi, né? Compreendido como uma força orgásmica ou uma potência de excitação a serviço da produção de capital e da reprodução das espécies. Então, a dimensão tecnogênero aqui é todo definido, elaborado, produzido para serviço da produção do capital e reprodução da espécie. Ou seja, a dimensão de gênero era para garantir, nesse período, né, pós-guerra, a manutenção da força do trabalho, a manutenção da força da reprodução, né, pelas mulheres e pela repopulação dos quadros, né, a partir das perdas que se tinham no período de guerra, com a baixa de muitas pessoas que estavam envolvidas no período de guerra, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Então, ele fala assim, claramente, ele chama isso tudo como um ecossistema, uma ecologia somatopolítica. Esses tecnogêneros, eles entram para dar cabo a essa ecologia somatopolítica. Ou seja, para garantir que nós sejamos esses portadores de esperma e óvulos, né? Que, para além disso, né, não existe razão, né, não há homem ou mulher. Assim como não existe hétero e homossexual, né, homossexualidade, nem capacidade e deficiência, como no caso dos corpos intersexos. Né. Nossas sociedades, elas se organizam como laboratórios, né, sexopolíticos, nos quais os gêneros são produzidos, ainda a serviço de uma produção, reprodução e expansão colonial da vida humana heterossexual no planeta. Ele fala marcadamente que esse período pós-guerra mesmo, né? Acho que ainda no período até 48, né? Mas a partir de 1940, ele, entre aspas, ele fala que habitamos em parques de diversões biocapitalistas. Eu acho que ele trabalha muito nessa dimensão poética mesmo, né? Onde somos simultaneamente o efeito do regime do biopoder e o potencial para o seu fracasso. Quando a gente fala de bioempoderamento, a gente está reconhecendo esse fracasso, né? Então, isso me custou um pouco mais de tempo de ler e voltar, porque quando é que ele quis dizer do potencial para o seu fracasso? Então, a gente é simultaneamente um parque de diversões, né? Onde a gente produz corpos, gêneros, e com fins biocapitalistas, né? Onde somos esse produto, né? Desse efeito, desse regime de controle, né? Do biopoder, mas também do que a gente é produto desse próprio fracasso, desse sistema, né? Desse parque de diversões, que quebra também, né? E aí isso gera movimentos de bioempoderamento. Estou sendo muito rápido, estou sendo... Alguém levantou a mão? Não estou vendo vocês. Ótimo, tá ótimo.
Excelente. Me interrompe, Fernando, se tiver alguém querendo comentar alguma coisa. Não, a fala está fluente, ainda não tem nada no chat. Tá. Pode seguir. Então, o capítulo gênero, ele avança, né, para uma dimensão que é aí onde começa essa parte, isso aqui, só a introdução, ele começa descrevendo na página 128, 129, se eu não me engano, quais são esses biocódigos, né? E para tornar a coisa mais explícitas e mais evidentes, né? Ele elege aí um conjunto de códigos semióticos, né? Semiótico-técnicos ou sinais, né? De feminilidade, né? Como ficções somáticas e também, numa outra parte, quase 2 páginas, ele envolve a descrição de sinais de masculinidade, os semiótico-técnicos da masculinidade. E é interessante que ele se contrapõe nesse binarismo, né? E isso é o que vai dar a origem a um movimento de transgressão desse binário, que é com a comunidade queer. Ele fala o seguinte, que entre as ficções somáticas, ele cita várias, né? Aqui eu trouxe só alguns exemplos, está o imperativo da beleza, né? Na feminilidade, né? Essa perseguição pela beleza, o medo, né? De envelhecer, o medo de ser uma mulher vadia, a perseguição, né, implacável, né, que a gente vê isso muito no nosso dia a dia, da mumificação em vida do rosto liso da juventude, são as palavras do Preciado, e como elementos, né, biocódigos, semióticos, técnicos da masculinidade, a gente tem as ficções somáticas, que ele fala que compõem esse conjunto de sinais masculinos, né, que é a presença, né, ou discursiva ou de prática, né, o desejo pelo futebol, a característica de saber matar sempre, né, de fazer sexo pelo sexo, né, de manter-se com pau duro, as palavras do Persiado, e o medo de tomar no cu, né? Então, esse é um conjunto resumido de que esses biocódigos estão impressos, né, nesse conjunto que classifica, que categoriza a masculinidade no mundo contemporâneo da feminilidade. Quando ele coloca isso em jogo, quando ele coloca isso em evidência, aí ele passa para a segunda parte do capítulo, que ele fala da morte, né, da decadência do crepúsculo da heterossexualidade, né? Porque esse conjunto de biocódigos que é dito do feminino e é dito do masculino, eles começam a se entrecruzar, né? E esse conjunto produzido para um corpo contra outro, né, ou de biopoder de um sobre o outro, ele começa a atravessar esses 2 gêneros, esses 2 sexos, né? E aí parece não ter mais razão de existir, senão uma condição de um modelo demodé, né, retrô, que é a heterossexualidade. Bom, eu estou tentando ser poético como ele, mas é difícil para mim, que sou bastante objetivo, né? É um esforço aqui enorme. Então, ele fala de crepúsculo da heterossexualidade, ele fala que a partir da Segunda Guerra, de fato, já está, as palavras dele, já está desaparecendo essa heterossexualidade. E com o advento da pílula, né, que já tem mais de 50 anos, todas as formas de sexualidade em produção de prazer, todas as economias libidinais e biopolíticas estão agora sujeitas às mesmas tecnologias de produção de sexo. Ou seja, todos nós somos produtos dessa tecnogênero produção, né? Então, somos todos sujeitos a essas mesmas tecnologias de produção de sexo, de gênero e sexualidade. Insiste, né, que finda, então, as premissas normativas de um regime sexual disciplinar do século XIX. Então,
aquela compulsoriedade, né, entre um padrão hegemônico de heterossexualidade com vistas à reprodução e, portanto, tudo que tiver fora disso é patologizável, é adoentado, é categorizado como anomalia ou doença, qualquer prática não reprodutiva. A gente já viu aqui em outras discussões, e isso retoma aqui, e ele coloca como um exemplo a própria masturbação, né? E a homossexualidade. Ora, a masturbação sempre foi compreendida como um desvio, né, de caráter e de moral, porque eu estou perdendo aí uma fábrica de produção de esperma. Então, eu estou desperdiçando um conjunto de gametas, né? Então, para uma visão da sexualidade normativa com fins reprodutivos, é claro que a masturbação é uma coisa hedionda, né? Não é aceito pela sociedade. Assim como a homossexualidade, porque retira, né, afasta de um sucesso reprodutivo. Assim como a intersexualidade. E aí já é uma interpretação minha. A intersexualidade, ela vem também como um processo anômalo, né? que rompe com essas normativas de regime sexual disciplinar do século XIX, né? Porque as crianças que nascem com um estado intersexo, né, desde John Money, 50, 55, têm os seus corpos corrigidos cirurgicamente para se adequar a uma genitália ou que penetre ou que seja penetrada, né? Então, por isso que as cirurgias sempre resultaram numa fábrica, né, cirúrgica de neovaginas, de vaginas produzidas cirurgicamente. No caso da família Heimer, né, que a gente já comentou aqui, o David Heimer, que teve o seu pênis amputado numa cirurgia de fimose, ou de postectomia por ser judeu. Né? Magno, posso fazer uma pergunta de quem não é da área? Claro. O indivíduo intersexo, ele pode se reproduzir, em alguns Sim, casos? Né? sim. Em muitos casos, né? Então, o direito reprodutivo da pessoa intersexo, ele é violado, né, de entrada, porque quando é feita uma cirurgia de neovagina numa criança que tem um falo pequeno, um pênis pequeno, ou micropênis, por exemplo, se faz a neovagina, faz um buraco vaginal já na criança recém-nascida, porque é inconcebível que essa criança possa ser um homem com pênis pequeno, porque a funcionalidade está ligada à reprodução. Então, se constrói a ideia, né, e se elabora isso como um código, um biocódigo diagnóstico que indica a cirurgia. Nessa condição, Fernando, é retirado as gônadas. No caso, essa criança é amputada seu testículo. Obviamente, não tem condições de ter filhos no futuro, né? Mas a gente tem casos intersexos que eu acompanho, sobretudo em pessoas chamadas ovotestes, gônadas que têm testículo e ovário ao mesmo tempo, que elas podem engravidar. Inclusive, a gente tem um caso aí público da Luísa, quem quiser ler um pouco, tem uma matéria da UOL sobre o caso dela. É bem interessante. Mas, enfim, existe potencial reprodutivo, sim, só que ele não é natural, né, espontâneo, e muitas das vezes eles tem que ser feito uma participação biotecnológica, como seria para uma mulher engravidar cis também, né? O homem cis. Muitas vezes é feita a inseminação em laboratório. Hoje, quem mais usa os dispositivos biotecnológicos de reprodução é a população cisgênero. É importante deixar aqui claro. Então, são nossas irmãs, tias, primas, parentes que combinam quantos filhos vão ter em banco de esperma, enfim, em clínicas de fertilidade. Então, esse acesso biotecnológico
é que é negado à população intersexo, que isso é uma das lutas do movimento intersexo, Fernando. Mas, Obrigado, obrigado. e aí ele comenta assim, né? Ainda no Crepúsculo. O Enzo levantou a mão, acho que essa questão levantou Ótimo. temas. Me dá um tempo também para respirar. Fala, Enzo. Então, deixa eu fomentar minha questão, que eu não lembro muito bem. Ai, Magnus, eu já nem vou lembrar mais. Tá meio complicado entender esse texto. Eu vou voltar esse ponto e depois você pega, tá bom? Tá bom. Esse é um dos pontos mais que eu achei aqui mais radicalmente inovadores, né? Não sei se vocês leem algum outro teórico, algum outro filósofo que diz que a heterossexualidade está fadada à extinção. E eu acho que é bem impactante isso. Eu li umas 20 vezes para poder fazer essa síntese aqui. Né? Ele fala o seguinte também, né? Que com o advento da pílula, onde, veja, que o controle não está mais no corpo feminino, né? E a multiparidade, né? Ou seja, na época de nossas avós, né? Tias-avós, bisavós, eram comuns, sobretudo no Nordeste, não sei se no Sudeste também era assim, mas famílias com 12 filhos, 16 filhos. Minha avó teve 18 filhos. Então, o que era esperado, né, de feminilidade como biocódigo feminino na época das minhas bisavós e avós era de uma natalidade sem controle, né? Assim, seriam corpos que vieram ao mundo para procriar como qualquer outra espécie animal. Na hora que você vai pós-guerra, que você repara e recupera esse poder populacional de povoamento, né, com a perda e baixas em guerra. E você entra aí também com a pílula, ou seja, e você dá chance à porno, né, tecnopornografia, ou seja, sexo só pelo desejo, não necessariamente com finalidade reprodutiva, você ganha uma outra dimensão de mais de igualdade, né? E aí é reponderado e reconsiderado radicalmente o poder, né, do procriativo na mão das mulheres, sobretudo, né? Ainda que a gente não tenha tido, estou falando assim, pré-vasectomia, né? A gente não tenha tido nenhum dispositivo hormonal que fosse efetivo para controle de natalidade nos homens, né? Mas, enfim, nessa época, né, e com o advento da pílula, ele diz o seguinte, que todas as formas de sexualidade e de produção de prazer e todas as economias libidinais e biopolíticas estão agora sujeitas às mesmas tecnologias de produção de sexo, gênero e sexualidade. Fim das premissas de regime sexual disciplinar, né? Ou seja, que torna compulsória a heterossexualidade, reprodução e patologização das práticas não reprodutivas, e também da intersexualidade. Depois dessa pílula, desse advento, não teria mais razão, né, para biotecnologias de corpos diferentes, macho, fêmea, intersexo. Mas, sim, agora passa a ter agora sistemas administrativos de gestão desses corpos. Então, não é o corpo per se, a diferença, né, disciplinadora, mas onde é que a gente vai disciplinar e organizar? É a porta de entrada de quem tem acesso a esses acessos biotecnológicos. É exatamente o que a gente está vivendo hoje, onde uma lucidez gigante, na minha interpretação. Ou seja, o que está hoje em jogo são os, entre aspas, aí, sistemas administrativos de gestão. Ou seja, está em jogo quem tem acesso aos tratamentos hormonais. De acordo com quais diagnósticos clínicos eu tenho acesso ao tratamento hormonal. Por isso que a gente entende hoje que, por muito tempo, né, a gente teve que patologizar as identidades trans para assegurar a essa população um acesso à hormonização, com
com cuidado, com mais segurança, né? Então, o acesso aos quem está em jogo agora é o acesso, né? O acesso aos tratamentos hormonais, de acordo com quais diagnósticos clínicos que autorizam essa intervenção hormonal e de que maneira pessoas de classe e raça modificam, né, tanto a distribuição quanto o acesso às tecnologias de gênero. Isso é muito importante, porque hoje está em discussão, por exemplo, né, e aqui acho que foi a Cláudia já trouxe, ou foi a Tatiana, questões, por exemplo, do acesso às tecnologias ou dispositivos de saúde, né, que é desigual entre uma mulher negra e uma mulher branca, por exemplo, né, assistência ao parto, né, assistência processos sem anestesia, né, nas mulheres negras, isso já é conhecido, né? Então, o que está em jogo hoje não é mais nem essas ficções somáticas de gênero, mas quem acessa os dispositivos, né, que constroem e modificam esses corpos, né? Ou seja, as tecnologias de gênero. Alguém levantou a mão. Alguém levantou e tirou? Que não. Não? Bom, Então, mas eu posso aproveitar que eu lembrei aquela dúvida que eu diga aí. tinha. Você falou das pessoas de intersexo têm mais dificuldade a inseminação, mas você sabe por quê que isso acontece? Tem alguma dificuldade no As pessoas processo? intersexo, só Enzo, é tão complexo, tem mais de 40, há quem diga 48 estados intersexo. Então, muito heterogêneo isso. Imagina você imaginar fazendo uma analogia à população trans, não existe nem o masculino, nem o homem, nem a mulher trans, existe o queer. Então, o queer, o gênero não binário, seria os corpos não binários, seria esse espectro de pessoas intersexo, entende? Então, tem, por exemplo, pessoas sim. intersexo que têm uma variação cromossômica, e aí, de fato, ela não tem gameta. Então, a possibilidade dela ovular, ou ter um gameta, ou ter esperma viável, é muito baixa. Nessa condição, que é uma das 48, entende? Outras não têm condições de ovular ou de ejacular no esperma, mas têm condições de gestar, né? Ou seja, tem útero, e isso é muito variável. Então, tem outras pessoas que têm o gameta, na insensibilidade androgênica, por exemplo, são meninas que não nasceram com testículo, mas que não respondem à testosterona, elas são totalmente femininas. Mas ela tem testículo. Se você conseguir tirar esperma do testículo, ela pode ser mãe fornecendo um gameta. Então, é muito complexo, uma área bastante... E já que você comentou sobre isso, a gente discutiu isso ontem, né, na Câmara de Vereadores de São Paulo, pela primeira vez. Depois eu coloco aqui no chat. A gente vai estar lançando o Dia da Visibilidade Intersexo, junto com a co-vereadora Carolina Iara, que é uma mulher negra, trans e intersexo. E a gente teve presente aqui, nós da Unifesp, junto com o vereador Suplicy, a Érica Hilton e um grupo de outros parlamentares da Câmara de Vereadores de São Paulo. Então, é um tema novo, quer dizer, é um tema muito antigo, já discutido pelo Foucault, John Money, etc., mas que só muito recentemente é que o movimento intersexo tem buscado e tem exigido do poder público algumas reconhecimentos dos seus corpos, né, que até então foram normatizados. Desde John Money, e aqui em quase todas as universidades e no mundo inteiro, quando se recebe uma criança com um pênis pequeno ou com um clitóris grande, todo mundo na área médica quer corrigir isso a qualquer custo, sob pena dessa criança sofrer bullying ou ter mais sofrimento se ela não corrigir essa anatomia. Isso é uma condição está sendo revista e isso ninguém concorda com isso mais, né? Uma cirurgia genital para fins estéticos, né? Estéticos,
E não tem função uma vagina e um pênis numa criança. Você concorda, Enzo? Então, assim, não tem sentido se ela está urinando, se tem função urinária adequada, corrigir a anatomia genital para ficar aprazível, né? E ficar como se estivesse legitimando uma prática abusiva de pedofilia nessa idade, né? Como se a gente estivesse autorizando corpos a serem vistos, serem explorados, que não é nesse contexto que a criança precisa ser exposta à sociedade, né? Então, essa é a temática da intersexualidade hoje, que a gente aqui na Unifesp tem se dedicado bastante a isso. Claro que é uma ruptura de conceito e prática muito grande, né? Isso incomoda muita gente que faz esse biopoder que a gente está falando aqui do povo. Mas alguém levantou a mão, Daniela. Daniela. Oi, Magnus, boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera aqui. Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Sim. Então, queria questionar, peço desculpas se eu fizer a pergunta de uma forma meio estranha, eu não tenho muito conhecimento, mas acho que a gente está num espaço de estudo exatamente para poder questionar, né? Se vocês ouvirem algum barulho, é minha cachorra andando pela sala. Essa questão, né, da intersexualidade, do intersexo, qual é meu Deus, qual é a característica ou procedimento, enfim, porque quando me chamou a atenção para fazer essa pergunta quando você falou dessa, acho que vereadora, né, que é uma mulher trans intersexo, pelo que eu entendi, né? Então, qual é o que leva, né, se a criança nasce ali, né, com a genitália feminina e masculina, biologicamente falando, o que determina para que socialmente ela seja entendida como menina ou como menino, assim, né? Qual é a característica que se leva em consideração a nível, não sei se biológico, médico, enfim, não sei se a minha pergunta ficou clara, assim, né? Claro, Dani. Se essa parte física ali, né, biológica, ela tem órgãos, mesmo que não totalmente desenvolvidos, né, tanto femininos quanto masculinos, o que determina, né? Porque aí quando você me fala, né, de uma mulher trans intersexo, eu fiquei com essa inquietação, sabe? Se de repente isso já não foi uma determinação arbitrária, sabe? Não sei se faz sentido o meu questionamento. A história dela é muito bonita e é aberta, por isso que a gente está contando aqui. Ela falou ontem, então a gente fica tranquilo de estar falando, né? Eu acompanho muita gente, mas ela eu posso falar porque ela, inclusive ontem, ela reiterou, está gravado lá na Câmara de Vereadores de São Paulo. Daniela, sim, é arbitrário e ela é baseada numa codificação normativa. Simples assim. Então, nasce uma criança, tem um tamanho de uma régua que a gente usa. Vou falar a gente porque eu sou da área médica, eu não uso isso, mas para ficar mais didático. Então, tem uma reguinha que se chama falômetro, que é uma fita métrica que mede o tamanho do falo, do pênis. Né? Se ele está abaixo de 2,5 centímetros, é um risco que ele não tenha sido exposto à testosterona suficiente, ou que esse testículo não dê conta da vida reprodutiva desse indivíduo. Se criou esse parâmetro, por exemplo. Eu tô rindo, mas tô rindo do tanto que é bizarro. É bizarro, né? Então, é bizarro. Então, se esse falo, por exemplo, além de pequeno, o meato uretral externo, que é a uretra, que é o orifício por onde a gente faz xixi, certo? Se esse meato uretral externo não está na pontinha, na cabeça do pênis, né, na glande, lá no finalzinho, estou fazendo alguns sinais, mas sei que você está com dificuldade de ver. Então, essa condição é chamada de hipospádia.
Esses dois sinais, Daniela, é um dos critérios desse biocódigo que diz o seguinte: não, essa criança não pode ser menino, né? Então, vamos organizar essa anatomia, porque essa anatomia é uma anomalia genital, assim compreendida pelo John Money e todos os seus seguidores, né, que foram quase 50 anos que se seguiu essa ideia, e que vamos agora corrigir isso, porque isso anatomicamente isso não é possível, né, de existir, e hoje o movimento intersexo luta por existir, né, nessa variação da diversidade da natureza, independente de ele ter qualquer outra disfunção. Não se está preocupado com outras questões, está se preocupando com a estética genital dessa criança, né? Então, isso são absurdos que a gente tem que refazer. O que é que aconteceu no caso da Carolina Yara, co-vereadora? Ela nasceu com essa condição de hipospádia, ou seja, a uretra estava mais embaixo, não estava na pontinha, tinha um pênis, micropênis, e foi dito, não, como ela estava entre 2,5 e 2 centímetros, falaram, então vamos manter esse pênis, mas vamos trazer essa uretra, que está lá embaixo, quase que uma uretra vaginal, que a gente chama de, né, lá embaixo, já perto do sacro escrotal, né, da bolsa escrotal, trouxeram essa uretra lá para a pontinha. Para isso, ela teve que sofrer várias cirurgias. Teve problemas de infecção, estenose, de dor, né? Porque teve que fazer uma costura dessa uretra. Imagina, um canal que não existe, teve que trazer uma mucosa da boca, colocou lá na uretra e fez um tubinho para completar essa uretra que faltava no caso dela. Com isso, ela fez várias e várias cirurgias, teve várias e várias complicações, fez vários e vários procedimentos sem anestesia, porque ela é negra, então negra aguenta dor, e ela contou isso tudo para a gente. São vários atravessamentos que ela conta para a gente. Então, ela foi masculinizada a despeito dela ter interesse e ter um gênero que depois ela se assumiu e se identificou como um gênero feminino, por isso que ela se chama trans, mas ela é intersexo, nasceu intersexo, e na vida adulta, né, ela, em ajuda com colegas travestis, que ela fala no áudio, que a apoiou, porque a família, a equipe médica achou tudo isso um absurdo, né? Tanto esforço que se foi feito para fazer um pênis para você, que você tinha esse pênis inadequado para a sociedade, você agora quer ser uma mulher? Quer dizer, aí isso vai em função, né, Daniela, da época dessa sexualidade disciplinadora, normativa, de que o gênero, né, o que você executa como papel e performa socialmente, está ligado compulsoriamente à sua genitália. Ora, o indivíduo que não tem a genitália nem A nem B, ele não pode ser AB. Ele tem que ser ou é A ou é B. Ele não pode ser AB. Né? Só para não falar macho, fêmea, masculino, feminino. Então, essa é uma decisão arbitrária e não consentida, né, pela criança. Por isso que a gente luta para que essas cirurgias sejam, que eles chamam de mutiladoras, sejam evitadas e guardadas para um período na vida adulta ou na adolescência, quando o indivíduo realmente compreender e conhecer o seu corpo e definir, junto com seus pais, quando forem menores, de que quer aquela cirurgia, de que quer corrigir a uretra, de que quer fazer tal procedimento, porque ela não é isenta de lesões e de sequelas, né? Não sei se ajudou aí. Eu queria fazer um comentário. A transexualidade, nesse caso, é uma dobra de todos esses equívocos, né? Imagino que tem um sacrifício, um deslocamento, né? Praticamente foi fabricado Ela foi fabricada. Menino que nunca existiu, Que né? nunca existiu, exatamente. Perfeito. É isso mesmo, assim. A gente tem acompanhado no núcleo trans, que tem todo
um processo de deslocamento na construção da transexualidade, mas nesse caso tem uma dobra de todos esses equívocos, né? Eu acho que tem um processo traumático sobredobrado, me dá a impressão, assim. Seria isso, Magnus? É uma transversalidade enorme, né? Ela é atravessada Ela por várias. ela se diz mesmo, né, Daniela, que ela é o produto, a síntese da interseccionalidade de várias violências. Olha. Raça, cor, ela é uma mulher negra, periférica, intersexo, que se tornou trans, porque ela foi expulsa de casa quando ela resolveu assumir o gênero feminino, não tinha onde morar, foi acolhida por casas de amigas travestis. Então, ela foi educada, hoje ela é mestranda e deputada e parlamentar, graças à educação que ela teve e leitura que ela fez e teve, e por conta própria e com a ajuda das colegas travestis. Que interessante. E então as pessoas intersexo, elas podem se definir dentro dessa questão binária, assim, né, do masculino e feminino. As pessoas se definem como homens ou mulheres, assim, porque às vezes a gente tem essa ideia de que porque a pessoa é intersexo, ela fica sempre nessa coisa um pouco fluida, assim, né? E não, mas pelo que eu entendo, por exemplo, desse caso que a gente está comentando, ela se percebe, se entende como mulher e até como mulher trans atualmente. Então, né, essa é mais uma prova dessa coisa de que a genitália não necessariamente define. Podem ser pessoas que tenham os órgãos, ambos, né, órgãos ali genitais, mas se percebem dentro, inclusive, dessa condição binária de homem e mulher. Isso. O Thiago levantou a mão? Sim, levantei. Olá. Oi. E até corroborando, professor, é uma questão importante de apontar também, é uma violência institucional, que aí pode dar uma das possíveis leituras, tanto pensando na questão da psicanálise, como traz essa perversão, como também que aí tem uma questão do sintoma, ou uma necropolítica. Então, uma parlamentar trazendo essa discussão à tona possibilita exatamente um ensejo de políticas públicas para abarcar uma necessidade. Sim. E isso, tanto a questão da pressão do nome, do acesso ao SUS, para fazer com que tenha uma pressão, o próprio nome, às vezes, já é uma forma punitiva da própria criança, que ainda não tem condições de se defender, né, dentro desses processos, né? E o depoimento dela deflagra a resiliência dela, né? Capacidade de transformação, né? Né? Exatamente. E num poder legislativo, né? Tão heterodoxo, às vezes até no mau sentido, né? Deve ter sido um momento muito ritual, né? Esse encontro de vocês, né? O Enzo levantou a mão? Oi, então, ainda sobre aquela mesma dúvida. Porque eu não sei se ficou claro, mas eu quis, eu não sei se você quer terminar, depois eu coloco a dúvida, viu, Magnus? Porque como é uma coisa do que já passou, se você quiser terminar, eu tiro essa dúvida depois. Prefere? Não, pode ir. Então, eu não sei se ficou claro, mas a dúvida não era quanto à questão das pessoas intersexos conseguirem terem um organismo para reproduzir, né? Era quanto às políticas. Porque, assim, no caso de zero política, porque, assim, no caso, de uma pessoa intersexo, pelo que entendi, acaba se declarando, né, como homem e mulher por conta do que foi construído. Mas mesmo no caso de estando se declarado como mulher, ainda tem uma dificuldade para inseminação? Sim, total. Lembrando, viu, Enzo, que do ponto de vista de SUS, né, que é o que a gente trabalha dentro da realidade do SUS, com o SUS, para o SUS, não existe apoio, nenhuma política pública para reprodução humana ou fertilidade in vitro, quer seja espontânea in vitro ou induzida, para mulheres cisgênero, transgênero, intersexo, para ninguém. Então, é uma área
o SUS não dá conta, né? São biotecnologias, são dispositivos de saúde caríssimos, cada inseminação está por volta de 20, 25 mil reais. Quando eu estava mais próximo dessas políticas, tem alguns anos. Então, isso é inviável do ponto de vista de acesso ao SUS, né? Isso aí não quer dizer, estou falando de reprodução, de fertilização, de geração de gametas e embrião e implantação no útero. É esse conjunto de coisas que eu estou falando. Não estou falando do acesso aos hormônios, que isso aí já estão regularizados e tem política pública que dá conta disso. Tá? Mas é zero, não existe nada. E isso é tabu até se discutir, né? O Conselho Federal de Medicina, absurdamente, entende essas condições como anomalias do desenvolvimento do sexo. Desde 2003. Então, está lá dito que é uma urgência médica fazer a cirurgia. Nem mostrar quando a criança nasce, você pode mostrar aos pais, porque isso é uma aberração, e existem vários relatos de agravos, e um dia a gente pode se dedicar a isso e convidar vocês para uma reunião só sobre isso, que é um tema que eu trabalho às quartas-feiras. Né, Tiago? Tiago também tem ido ver esses casos comigo. Por favor, viu, Magnus? Tá bom. Tem mais alguém na lista, na filinha? Não. Então, para terminar esse item 7, né, que é o que eu achei um dos mais contundentes, para mim, surpresa, né, falar que é o crepúsculo da heterossexualidade, né, fala-se que hoje tudo depende, tudo está interligado, nossos corpos são construídos, tanto cisgênero quanto transgênero, são construídos, são produzidos, e o que está em jogo hoje são sistemas de gestão, né? De quem tem acesso ao quê, quando e como, né? Isso é importante trazer aqui, porque isso é o que assegura a necessidade de um diagnóstico para essas condições. Sem elas, eu não tenho acesso a alguns processos, né? Um oitavo item isso só são 10 pontos que eu queria trazer. O oitavo item do capítulo que me chamou mais atenção que é o regime normativo de distribuição, né, sugere coexistir o processo do devir comum. Eu queria a ajuda aí dos psicólogos, né? O que é esse devir comum? Ele pede para ler um livro que eu não tinha na hora acesso, página 142, do Michel Hardit e Antônio Negri. Não sei se vocês querem completar, mas fala o seguinte, que esse processo normativo, ele sugere um coexistir com o processo do devir comum, ou seja, a todos está sujeito a esses mesmos sistemas de controle, né? Desse sistema, eu falo de gestão, né, de controle. Só contando, gente, eu não li o devir comum, mas, do ponto de vista, do sentido da palavra, o devir é essa abertura, esse vir a ser, né? Nós estarmos lançados no mundo enquanto uma abertura. Esse vir a ser comum, né? A normatização do lançamento, da abertura do ser no mundo, né? Uhum. Assim eu interpretei também, com esse vir a ser comum, de todos nós. Aí ele está colocando radicalmente que ela não é específico para a comunidade A, B ou C, né? Até então ele não comenta sobre cis e trans, o que eu acho que é um outro ponto que é de fundamental importância trazer nesse capítulo sobre tecnogênero. É quando Paul Preciado, pela primeira vez, ele explica o que é cis e o que é trans no entendimento dele e adota esse termo daí para frente no livro. Então, acho que esse ponto é importante, o item 9. Né? Ele recupera a definição de cis e trans conforme o gênero que lhe fora atribuído ao nascimento, né? Como a Daniela comentou. Quase que 100%, mas não 100%, é importante falar, das pessoas nascidas com vagina, né?
performam o gênero feminino e com pênis performam o gênero masculino, num conjunto estatístico geral, né? Acredita-se que menos de 1% da população mundial são descendentes desse processo, né? Dessa atribuição ao nascimento de gênero, que a gente, né, Daniela, até então atribui sexo, gênero uma coisa só, né? Então, só a partir de 1950 a 65, 84, que se ratifica o termo gender como identidade. Então, até então, tudo que se reporta a sexo, por exemplo, no registro de nascimento, ali está implicado com segurança gênero de criação, né? Então, na hora que está lá sexo masculino e feminino no registro de nascimento, nos nossos registros de nascimento, está implícito que se educou aquela criança, espera-se daquele sujeito que ele performe no gênero atribuído ao nascimento, né, como está no registro de nascimento. Então, ele fala o seguinte, que a pessoa trans, ele é um grupo que é de resistência a essa norma. Ele é muito ambicioso nisso, né? Ele não apenas é aquele que não é diferente do gênero atribuído ao nascimento, mas aquela pessoa que resiste a essa norma, né? Ou seja, pessoas que teriam consciência de seus processos biotecnológicos a serem enfrentados. Então, ser trans, a identidade trans, ela se estabelece a partir da consciência de que eu vou perseguir um processo de modificações e acessos ou não a essas biotecnologias para transformar esse meu corpo, para performar diante do que é dito e conhecido e normatizado socialmente como próprio para o masculino e, portanto, impróprio para o feminino, e o que é próprio para o feminino, que é impróprio para o masculino. Ou seja, a população cis performa de forma inconsciente, mas elas também performam, uma vez que é posto e naturalizado. Ou seja, a maioria de nós aqui que é cisgênero, né, a gente não tem essa consciência de que a gente está produzindo esse corpo e está produzindo essa ficção feminina, masculina no nosso corpo, porque isso é dado como natural, mas a gente está constantemente desenvolvendo isso, né, no nosso inconsciente, inconscientemente, falando não nosso inconsciente, de forma inconscientemente, a gente está produzindo isso, né? Ou seja, ambos os grupos produzem, né, cis e trans, produzem ficções somáticas de masculinidade e feminilidade, que ela é dinâmica. E ele faz uma inflexão aqui, que sendo o gênero queer, né, ou a pessoa queer, aquele ou aquela que transitam questionando a binaridade dessas ficções. Não sei se ficou claro. Então, assim, ser cis e ser trans, a partir de agora, Paul Preciado define como aquele que diverge do que foi lhe atribuído ao nascimento. E ainda diz que a população queer é aquele que questiona esses limites. O quê? Não só questiona, mas transitam nessas margens, né, do que é elaborado, né, de maneira ficcional, do que é ser masculino e feminino. Ele resume, em termos ontopolíticos, portanto, diz que, abre aspas, há apenas tecnogêneros, fecha aspas, que constroem a materialidade dos sexos performativamente. Ele faz performativamente, aí eu esqueci de colocar, sexos performativamente, inclusive é em itálico, porque eu acho que é um texto de um trecho da Butler que ele traz isso. E, por fim, eu trago aqui, fechando o dia de hoje, com a performance da La Grace Vulcano, que eu aprendi com o Paul Preciado, e fui ver vários vídeos e produções dessa artista, que diz que eu mesmo me nomeio, eu sou um abolicionista de gênero. Então, ela performa
em alguns momentos, ela tem uma mama, vocês estão vendo aí na primeira figura, vocês conseguem ver? Sim, Tá ruim a foto, né? Mas é uma mama com pelos, né? Um tórax que é ambíguo nesse sentido, é diverso, né? Aí ela performa essa distribuição muscular masculina, mas está ao mesmo tempo com um dispositivo de vestiário feminino, que é uma saia, um godê, né? Ao mesmo tempo que ora mais andrógeno, né? E aí onde ela depila, não depila, depila o peito, mas não depila o couro cabeludo, depila a barba, mas não depila a axila. Quer dizer, esse jogo, né? Que tem um momento aqui do capítulo que trabalha sobre essas tecnologias do pelo também. Ora, a gente vira Tony Ramos, né? Na nossa sociedade para ser masculino. Ora, a gente vira quem? Totalmente pelado, né? Totalmente depilado. Hoje, assim, a indústria que mais cresce de biotecnologias, né, de modificações do corpo, são as clínicas de depilação, né? Até pouco tempo, era só para mulheres, né? Cis e trans, né? Hoje, quem mais usa depilação, por exemplo, a laser e tal, eletrólise, são homens também. E ela aqui é uma performance dela em Paris, onde ela se veste meio a meio, né? Então, uma metade do M-corpo masculino e feminino. Então, ela trabalha nessa transição constante e transgredindo essas normas de gênero ou essas tecnologias de gênero. Então, esse capítulo finaliza dizendo que a partir da horizontalização, Daniela trouxe isso, né? Que é igual, né? Atravessa tudo, né? Da horizontalização do consumo, das técnicas de produção do corpo, que redistribuem as diferenças entre as identidades de classe. É muito... Acho que dá uma tese aí, só esse parágrafo, né? Então, que redistribui as diferenças entre as identidades de classe, raça e sexuais, que vai da cultura musical do rock à alta sociedade e à indústria pornô. Eu, Magnus, acrescentei, aqui caberia muito bem o samba e o funk, né, que são produções também socioculturais, artísticas, que nasceu na periferia, especialmente com a população negra, né, e que hoje ela atravessa, ela é consumida da comunidade de Paraisópolis e do Morumbi, né? Então, o funk, por exemplo, né? Então, essas produções técnicas, né, do corpo que se vão interagindo, né, horizontalmente e distribuem essas diferenças em todos os níveis de classe, raça e sexo, né? Faltou aqui gênero, talvez, que vai perdendo corpo esse compromisso epistêmico da heterossexualidade, né, como fins reprodutivos. Então, não tem mais sentido a heterossexualidade existir, né? Então, a heterossexualidade branca, biocapitalista, tende a desaparecer, é claro, porque ela está lá para atender uma finalidade reprodutivista, né? Lembrando, pós-guerra e para garantir o consumo, né? Então, por várias gerações, né, haverá de se negar esse estilo reprodutivo retrô, né? No futuro, talvez minha filha, minhas netas, meus netos, meus netes, né, possam até entender que essa heterossexualidade é uma coisa cafona, né? Então, pode ser admirado do ponto de vista de estilo, né? Ele chama de estilo reprodutivo retrô, por ser um modelo, um modelo de reprodução de baixa tecnologia. Vocês entendem? Quer dizer, a tecnologia heterossexual é de baixa tecnologia, então ele não impacta, ele não tem mais necessidade de ser consumido no futuro. Porque, ora, se eu tenho um esperma e Fernanda de Almeida tem um ovário, e a gente fica junto e a gente procria, a gente não usou tecnologia, a gente não gastou, né,
a gente não, enfim, a gente fez sexo, produziu e repovoou o planeta. Então, há uma baixa tecnologia, e isso não é interessante para um país, para um mundo capitalista, né? Ou seja, vivermos sobre essa umbrella, né? Esse guarda-chuva da baixa tecnologia. Aí ele até brinca, né? O Paul é muito ambicioso nisso, porque ele fala assim, talvez essa baixa tecnologia seja até exportável para outras partes do mundo. Por exemplo, servindo de desculpa para entrar numa guerra contra países muçulmanos, né? Ou seja, que lá não é possível o acesso a outras tecnologias. Então, que vai ser mantido sempre um país de baixa tecnologia, ou seja, compartimentalizando o que é papel masculino, feminino, o que é próprio do masculino, feminino, o que é gameta, fornecedores de gametas masculinos e femininos. Então, talvez faça sentido invadir um país para vender uma tecnologia de baixa tecnologia. Ninguém vai mais com submarinos totipotentes que a gente tem hoje em biotecnologias, inclusive o Testogel, que ele fala no capítulo Devir Ter, né? Que é o capítulo seguinte, o capítulo 7, né? Não faz mais sentido essa baixa tecnologia, né? Ou seja, essa condição da heterossexualidade estaria completamente antiquada, né? E decadente nas sociedades democráticas pós-judaico-cristãs ocidentais. Então, é isso que eu queria terminar com essa produção. Ele cita a Lagrasse Vulcano, eu não conhecia, trouxe aqui para vocês uma figura como ilustração desse debate. Ele traz duas sugestões de leitura complementar, né, que eu sugiro para quem tem mais interesse em entender a primeira parte do capítulo, que confronta muito do que o feminismo bebeu de gênero, digamos, erradamente não é a palavra certa, como é que eu poderia dizer, Fernando? Bebeu de maneira... Estereotipadamente do John Money, né, o feminismo, e que hoje, a partir de Butler, Anne Sterling, John Scott e várias outras feministas questionam isso. Não é buscando um feminismo para inverter o biopoder para o feminino, não é isso, né, o feminismo, mas sim de questionar sempre dialeticamente a posição dos poderes, né? Então, esse trabalho da Marina, que eu conheci, vou trazer um dia ela aqui para conversar conosco, é uma pós-graduanda da UFRJ, que já veio falar aqui no Núcleo Trans, e eu queria comentar com vocês. Eu recomendo esse texto que ela escreveu. Tem um texto de 84 do Stoller, quem tiver interesse, é quem primeiro cunha o termo identidade de gênero, né? Gender Identity, né? O Robert Stoller. E aí, quem tiver interesse em estudar um pouco mais e se sensibilizar com a questão intersexo, eu recomendo, eu vou deixar aí no WhatsApp do grupo, e vocês podem pegar, que é a entrevista do David Heimer para a Oprah em 2000. Em 2004, ele veio cometer o suicídio, já com 38 anos de idade. E aí mostra como essa tortura pela qual passam muitas pessoas em relação ao seu gênero, e que não existe cura, né? Não existe processos psicológicos ou que tratem, né, ou modifiquem e assegurem uma identidade de gênero construída. As experiências que a gente tem até hoje na prática clínica são desastrosas e hoje desaconselhadas, ainda que se advogue na psicologia e na medicina kits para cura gay, cura trans e cura de várias outras coisas. O que a gente tem que se curar, na minha opinião, é da heterossexualidade, segundo aposto pelo Preciado. Obrigado, gente. Vou acender aqui a luz que eu estou no escuro. Que momento fantástico que vivemos com a experiência encarnada do Magnus, né? Um endocrinologista que faz um trabalho de ponta
a questão da transexualidade, da intersexualidade, né? Questões, pessoal, vamos aproveitar esse momento extraordinário. Queria falar que eu achei muito boa a leitura que o Magnus fez do livro. Ficou tudo muito claro, ficou muito bom. Não sei se é a primeira vez que você está lendo, Magnus, mas se foi, você fez um bom trabalho, viu? Queria comentar também, já que ninguém levantou nesse meio tempo, o quanto a gente não se dá conta, né, dessa questão da heterossexualidade, ela também não ser tão natural quanto, né, qualquer identidade de gênero. E é um insight, assim, que parece que não entra na nossa cabeça, né? Eu tive esse insight hoje, o quanto, assim, que a gente toma. Por que que eu não ponho uma blusa que seria do gênero feminino, né? O quanto isso foi construído para chegar ao ponto da gente não ir lá e pegar qualquer roupa que a gente se sentir à vontade, né? Então, se eu sou heterossexual, eu já visto essa roupa aqui, por exemplo, já faço tudo isso aqui que são coisas do padrão hétero. E aí a gente fica na cabeça como se, não, mas peraí, você tem que se identificar com alguma coisa. Então, você não vai ser muito extravagante, é desconfortável, você vai sair na rua, as pessoas vão te olhar também. Tem essas outras questões que também entram, né? Enzo, eu vivi a mesma coisa com você agora, porque eu fui vestir uma camisa depois do almoço, só tinha camisa xadrez, sabe? Coisas assim, cafona, já tô me sentindo cafona, heterossexual, né? Retrô. Aí peguei exatamente uma camisa de São João, né? O que é bastante binário, né? Qualquer Saint John, né? No francês, é toda uma quadrilha idealizada dentro do binarismo. Tem né, homens e mulheres, né? Enfim, eu fiquei pensando exatamente que você, como isso incomoda. E isso incomoda, e percebi, porque a gente perde o poder. Se eu interpretei corretamente, então o nosso poder do homem, né, de homem, se eu coloco um vestido e uma saia, eu sou ridicularizado, eu sou aquela bichinha, aquele viadinho, né? São sempre pejorativos, porque atribuem um gênero feminino, ou seja, de desigualdade, né? Eu aprofundo a desigualdade. Então, esse é um exercício que só para o artista que tem coragem de fazer esse tipo de avanço, né? Quem sabe um dia a gente poderia combinar todo mundo, né, fazer uma aula pública e todos os meninos virem de saia, assim, ou de sutiã, alguma coisa assim, para romper com essa bobagem. Né? É, vou cortar o próximo que levantou a mão, é só pra fazer um comentário. Porque eu já vivi essa experiência, assim, de querer ir lá e comprar qualquer roupa, assim, tanto faz. E aí eu experimentei uma saia. E aí eu mostrei pro meu pai. Ah, pai, ficou legal a saia? Mas é uma saia horrível lá, não ficou legal, não. Mas assim, e ele teve até essa preocupação. Pô, filho, você vai. É que às vezes eu pinto a unha também. Pô, você pinta a unha, você usa saia, você pode apanhar na rua. Então também tem essa questão do medo, né? Ele não me corrigiu na questão, tipo, não pode ser assim, mas tipo, pô, eu gosto de você, filho, e se você se vestir assim, você vai apanhar na rua. E coisas que a gente não faz assim também por medo de sair na rua e não saber o que vai acontecer, né? Tiago? Oi. Um ponto que o professor estava comentando, que relata um pouco sobre essa fragilidade, ela está presente, às vezes, no próprio discurso. E aí entra como uma questão de potência, né? Um exemplo, resumidamente, é mais ou menos o menino tem que usar azul e a menina rosa. No momento que isso é impingido dentro dessa estrutura normativa, o indivíduo ele precisa performar mesmo. E ele, de certa forma, ele é atingido porque ele precisa, quando ver uma moça passando, ele precisa assoviar, ou ele precisa dizer que come mais que o outro, e o próprio discurso se alimenta desta forma como a necessidade de afirmação recorrente.
E aí essa impactação, ela traz um pouco dessa discussão que às vezes a Patrícia Hill Collins, que estuda bastante sobre a interseccionalidade, apresenta exatamente sobre essa fragilidade. E aí ele precisa a todo instante gerar essa angústia, porque a todo instante ele precisa provar socialmente de que ele é imbrochável, que ele é incomível, de que ele penetra, de que ele é forte, de que ele é robusto, que ele é viril, porque é somente desta forma que às vezes ele consegue lidar com a situação, tanto para afirmação dentro do componente público, e por diversas vezes, no privado, às vezes ele se permite, e aí somente no privado, no componente privado, talvez ele vá entrar em contato com o desejo dele, e aí ele se permite. E aí tem uma ambivalência e isso gera uma angústia enorme que promove o adoecimento mesmo do indivíduo. Então, do que eu conheço em relação à questão dessa estrutura mais normativa, heterossexual, está muito mais tensionada exatamente por essa potência. E aí, um dos autores que eu gosto bastante, o Schopenhauer, tem até uma forma de representar isso dentro daquele mundo que ele fala como o mundo e a sua vontade de representação. Então, é neste âmbito que ela é frágil. Então, a todo instante, e aí no momento que a pessoa começa a ter esclarecimento, como o Enzo mesmo mencionou, talvez ele não vai se sentir desconfortável na hora de pintar a unha, porque pintar a unha não é uma questão feminina, e sim é uma questão de prazer estético. E aí tem uma questão de bem-estar. Então eu vejo penso, né, que fomentar a discussão, ela começa muito mais a potencializar essa ambivalência, mas na verdade ela meio que horizontaliza mesmo o discurso, e aí não entra naquela estrutura dessa invenção de gênero, mas sim de representação, que aí não necessariamente precisa ser feminino e masculino, e sim apenas ser. Essa é uma das possíveis leituras. Não sei se vocês estão acompanhando as leituras complementares, né? Preciado está mostrando os relacionamentos, né? Nessa leitura complementar que faz, ele fala uma relação que tem com o namorado, é nesse gênero que o Preciado se identifica em relação à parceria, né? E mostrando essa pluralidade, no sentido performático afirmativo, né, das práticas que tem na intimidade, enfim, de uma maneira hiperplural, assim, né, das experiências, e ficou fazendo essa composição com a parte, digamos, mais genealógica que o Preciado faz, e que é, digamos, o principal. Né? Mas é interessante ver como o Preciado escreve a vida subjetiva e como um depoimento, né? Como um depoimento histórico, né? Muito forte. Pessoal, questões? Hoje diante da, da facilitação extraordinária, a gente foi falando junto, né? Fazendo pergunta junto. Então, lembrando que semana que vem, pessoal, alguém levantou a mão? Quem levantou a mão? Eu Enzo, levantei. Enzo. Eu levantei porque não tem como estudar e não lembrar de Heidegger, né? Do caráter de ter e de ser do indivíduo. E o quanto que isso afeta, né? Porque ele tem sempre de ser alguma coisa. E aí nessa ele se encontra nessa, de ter de ser algo de gênero, né? Não pode. Aí a gente entra também na questão da angústia, né? Da possibilidade para possibilidade. Então, um indivíduo ali que não se identifica, de certa forma, talvez ele até se encontre com uma certa angústia, assim, de não conseguir se encaixar, né, em algum rótulo e ficar à mercê aí. Como assim? Não tem rótulos, né?
Lembrando que semana que vem a gente vai ter a Tatiana, capítulo 8, Fármaco Poder, 157 a 180, tá? Mais alguma fala, pessoal? Hoje a gente fez simultaneamente, né? A facilitação com as perguntas. Então é isso aí, pessoal. Sempre é renovador. Foi magnífico hoje, Magnus. Foi condizente com o teu nome. Imagina, eu Magnus. sofri, viu, Enzo? Porque eu li umas 10 vezes para poder entender. Foi uma experiência encarnada, Magnus, né? Teve muita coisa que ficou ainda. Vocês podem ler e aprofundar. Ele fala Derrida mais de uma vez. Precisaria um pouco ler um pouco mais sobre a obra, né, para poder fazer sentido, né? Mas eu acho que o Devir Ter, que é o capítulo 7, é muito maluco, né? Não sei se a gente vai... É só sugestão de leitura, né, Fernando? Não, pode até comentar, é só por uma questão de tempo, dá para comentar, enfim, né? Então, com a Tatiane, né, ela vai fazer, a Tatiana vai fazer a próxima. Aí eu pincelo um pouco sobre o Devir Ter também, porque tem uma experiência com o uso de testosterona que era importante a gente lembrar aqui. Mas 2 minutinhos, 3 minutinhos, para não atrapalhar. Valeu, Magnus, ficou muito bom. Então tá. Gente, Valeu, então. tchau. Grande abraço, pessoal. Vou interromper a gravação. Acompanhem no site. Lançado no Mundo.